Antes de mergulhar nesta história incrível, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada história aqui tem seu próprio significado, e você não vai querer perder nenhuma. No coração do bairro operário e multicultural de Pembroke, o centro comunitário Hope Street era um refúgio, um santuário de esperança em meio ao concreto, a pobreza e, às vezes, a violência das ruas. O prédio de tijolos vermelhos, um pouco antigo, mas em boas condições, recebia centenas de moradores do bairro todos os dias. Jovens em busca de disciplina, pais em busca de um lugar seguro para seus filhos, ex-presidiários tentando começar uma nova vida e curiosos buscando se reconectar com a sociedade. As pessoas vinham para praticar esportes, socializar, participar de oficinas de arte ou simplesmente para escapar da agitação da cidade. O centro oferecia boxe, basquete, teatro, dança e aulas de reforço. Mas, entre todas as aulas oferecidas, um programa se destacava por ser especialmente popular. As aulas de karatê ministradas por Aidan Blake. Aidan era uma figura local, com apenas 34 anos, mas já cercado pela fama regional. Ex-campeão estadual e faixa preta de terceiro dan, ele tinha o carisma de um homem seguro de si e a energia de um leão enjaulado. Bonito, alto, de pele clara e olhar penetrante, ele usava um kimono preto com seu nome bordado em letras douradas, como o uniforme de um general. Caminhava com uma autoridade natural, e sua voz estrondosa enchia o salão antes mesmo de ele entrar. Os adolescentes o idolatravam, especialmente os meninos, admirando sua força, sua autoconfiança, sua capacidade de manter distância. As meninas o observavam em silêncio, ansiosas. Mães solteiras, e havia muitas na região, sorriam timidamente para ele quando vinham buscar os filhos. Aidan adorava. Ele prosperava com a atenção constante, a admiração distraída. Ele sempre precisava ser o centro das atenções. Mas o que ele não suportava era a indiferença. E especialmente Marvin Harris, o zelador do centro. Marvin era o completo oposto de Aidan. Um homem negro na casa dos 50, de constituição imponente mas modesto. Seu rosto era marcado pelo tempo, mas seus olhos, escuros e calmos, olhavam para o mundo com uma espécie de sabedoria serena. Ele sempre usava calças de lona, uma camisa polo azul escura com as palavras funcionários escritas e botas de segurança bem cuidadas. Era visto em todos os lugares, nos corredores, nos vestiários, às vezes no terraço. Consertava, limpava, trocava coisas, nunca reclamava e nunca tinha pressa. Era um homem de poucas palavras. Retribuía os cumprimentos, mas nunca se perdia nas discussões. Não expressava suas opiniões. Nunca interferia nos assuntos dos outros. Mas estava sempre presente. E isso bastava para irritar Aidan, porque Marvin não parecia impressionado, nem com seus troféus pendurados no salão, nem com suas performances impressionantes, nem com seus gritos de guerra ou fotos com celebridades locais. Marvin passou por ele como se fosse apenas mais uma pessoa. E isso era insuportável para Aidan. Por isso, às vezes, ele brincava, zombava. Na frente dos alunos, na frente dos outros funcionários. Você acha que é melhor que eu porque não diz nada? Ele disse um dia, cruzando os braços e olhando para Marvin, que varria o corredor. Senhor invisível. Senhor filósofo esfregão. Houve risos. Eram constrangedores, sim, mas Aidan estava curtindo o momento. Marvin, porém, não respondeu. Apenas olhou para cima por um instante, depois deu de ombros e continuou varrendo. Sem qualquer indignação visível. Sem raiva. Mas essa falta de resposta atormentou Aidan mais do que qualquer insulto. E naquela manhã de sábado, com o ginásio fervilhando de atividade, os alunos se aquecendo e as arquibancadas mais cheias do que o normal, Aidan sentiu algo brotando dentro de si. Uma raiva antiga. Orgulho ferido. A necessidade de dominar, de mostrar quem mandava. E desta vez, ele decidiu que era o suficiente. O salão principal do centro comunitário fervilhava de atividade naquele dia. Era um daqueles sábados em que o sol brilhava forte, o ar cheirava a sabão e suor fresco e o ginásio fervilhava de energia. O choro das crianças, o bater de pés descalços nos tatames, trechos de conversas, risos e aplausos enchiam o espaço como um coro vasto, dissonante, mas vibrante. O sol entrava pelas grandes janelas do prédio lançando retângulos de luz dourada sobre os tatames verde claros. Os alunos praticavam kata com concentração, conectando os movimentos com uma disciplina admirável. Treinadores corriam entre eles, ajustando suas posturas, encorajando os defensores, dando leves tapinhas nos ombros para incentivá-los. Era um espetáculo organizado, quase coreografado. Um lugar de estrutura em um mundo muitas vezes instável. Enquanto isso, no corredor ao lado, Marvin Harris limpava o chão como de costume.
Ele se movia lenta e metodicamente, varrendo a poeira e a umidade do chão com movimentos medidos. Seu olhar estava calmo e fixo no chão, mas seus pensamentos pareciam estar em algum lugar distante. Ele usava fones de ouvido pretos conectados a um velho tocador de MP3. Não ouvia música, mas audiolivros como sempre. Estava acostumado a ouvir tratados sobre sabedoria, estratégia e meditação. Naquela manhã, ele havia se dedicado ao livro dos 5 Anéis, de Miyamoto Musashi, o famoso samurai do século XVII. A voz profunda do leitor dizia suavemente: a verdadeira vitória não é aquela que você demonstra, mas aquela que você entende silenciosamente. Ironicamente, quase profético, foi quando Aidan Blake o viu. O treinador tinha acabado de terminar uma demonstração sob aplausos. Estava com calor, o rosto brilhando de suor, mas seu sorriso era largo. Estava indo em direção ao bebedouro quando notou Marvin parado sozinho no corredor, com fones de ouvido e um esfregão na mão. Um sentimento vago surgiu no peito de Aidan, uma mistura de orgulho ferido, decepção silenciosa e desejo de dominar. Ele parou, endireitou-se, e levantou a voz tão alto que os alunos que estavam por perto puderam ouvir. Ei, Marvin, entre e experimente. Só uma rondazinha de diversão. Só para ver o que você vale. Várias cabeças se viraram. Marvin, ocupado limpando, não ouviu. Aidan se aproximou dessa vez mais alto zombeteiramente. Marvin, estou falando com você. O homem olhou para cima e calmamente tirou o fone de ouvido. Você está falando comigo? Aidan avançou novamente com um sorriso largo e uma expressão teatral. Estou falando com você. Sempre tive a impressão de que você se achava um cara perigoso, tão quieto. Sempre observando as pessoas como se tivesse algum segredo. Vamos lá, vamos nos divertir. Só uma rodada, amigo. Tá com medo? O tom era leve, mas a intenção era bem diferente. Marvin olhou para ele por um longo momento. Seu rosto permaneceu impassível, mas havia uma centelha de clareza em seus olhos. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquilo não era um convite. Era uma provocação, uma tentativa de humilhação pública. E se eu recusar? Ele perguntou sem levantar a voz. Então você parece um covarde. Mas se fizer isso, vai ganhar o respeito de todos. Uma chance de brilhar, cara. Vamos lá, só uma rodada. Não vamos dar nenhum tiro. Eu prometo. Mentira. Vários adolescentes já estavam com os celulares nas mãos, filmando sem serem notados. Outros se aproximavam curiosos. O silêncio se instalou gradualmente no corredor. Parecia que algo incomum estava nascendo. O zelador, o técnico estrela, tinha lançado um desafio? Marvin olhou ao redor. Os rostos dos jovens expressavam diversão. Alguns olhavam com deboche, outros com um pouco de hesitação. Ele respirou fundo e calmamente colocou o esfregão contra a parede. Ele tirou as luvas de limpeza. Enrolou a toalha que usava na cintura. Levantou ligeiramente as calças nos tornozelos como se quisesse mantê-las fora do caminho. Então ele disse com uma voz calma, sem arrogância, sem desafio. E certo. Uma rodada. Não havia raiva em sua voz. Não há emoção visível em seu rosto. Mas para aqueles que sabiam observar, uma coisa estava clara. Marvin tinha acabado de entrar na arena não para lutar, mas para dar uma lição. A atmosfera na sala mudou completamente. Onde há poucos minutos havia uma mistura de tranquilidade e riso adolescente, agora reinava um silêncio opressivo. Não era um silêncio vazio, mas sim um silêncio repleto de expectativa, desconfiança e tensão. Todos os olhares estavam voltados para os dois homens parados frente a frente no tatame. Aidan Blake, o campeão local, o leão do dojo, ainda sorria, mas o sorriso havia mudado. Não era mais o sorriso de um mestre se divertindo, mas o sorriso de um predador confiante em seu direito de dominação. Ele balançava os ombros, pulava, chutava o ar, sibilava entre os dentes. Aos seus pés, Marvin Harris, ainda vestindo suas calças de trabalho puídas e sua camiseta cinza simples, havia tirado suas pesadas botas de segurança. Permaneceu descalço sobre o tapete, os braços relaxados ao lado do corpo, o rosto impassível. Sem aquecimento. Sem grito de guerra. Sem olhar para a multidão. Apenas um mundo interior estranho, quase perturbador. Aidan se virou para o público, que consistia principalmente de seus alunos e alguns funcionários do centro. Observem com atenção, crianças. É por isso que vocês não devem confundir um profissional com um zelador. Risadas abafadas. Várias pessoas levantaram seus celulares. Alguns adolescentes prenderam a respiração, outros aguardaram o caos ou o derramamento de sangue. Aidan ficou cauteloso. E eles atacaram. Rápido. Forte. Espetacular.
Um chute alto e afiado. Seguiu-se uma série de socos rápidos no corpo. Os chutes fortes no chão, a respiração ofegante devido à tensão, tudo parecia uma luta séria. Mas Marvin não se moveu um centímetro. Ele esperou até que a perna de Aidan passasse pelo seu lado esquerdo, então simplesmente girou os ombros, virou-se silenciosamente e no mesmo movimento fluido, agarrou o pulso de Aidan, reverteu o aperto e o jogou com força no chão, como se estivesse tirando uma folha seca com as costas da mão. Um baque surdo. Engasgamos. E um choque visual para todo o salão. Aidan levantou-se abruptamente, com os olhos arregalados e a boca aberta. Ele claramente subestimou seu oponente, e superestimou seu próprio status. Boa jogada, ele murmurou com os dentes cerrados. Desta vez ele avançou novamente, sem se conter. Ele mirou nas pernas. Depois na garganta. Então tentou uma finta, um gancho giratório. Mas cada ataque foi facilmente defendido. Marvin não desferiu socos. Ele seguiu o absorto redirecionado. Não pareceu resistir, mas nunca foi atingido. Depois, uma nova triagem. E mais um. E mais uma vez. Na quarta vez que caiu, Aidan congelou no chão por um instante. Sentia dor. Respirava com dificuldade. Seu rosto estava roxo, o cabelo emaranhado de suor. Você está brincando. Ele suspirou. Mas Marvin não respondeu. Permaneceu em silêncio, olhando-o atentamente como se ele não estivesse ali. Como se estivesse em oração, pronto para retomar a dança com as mãos. O quinto ataque foi o mais brutal. Aidan gritou e avançou, desferindo um soco direto no rosto. Marvin esquivou-se, inclinou-se sobre a energia desequilibrada do oponente, desarmou-o mentalmente com um olhar e, em seguida, agarrou-o pelo colarinho. Com um gesto quase dolorosamente elegante, ele o virou, abaixou-o gentilmente, mas com força, até o chão e pressionou a palma da mão contra a clavícula de Aidan sem dor, mas com precisão cirúrgica. Imobilizado. Sem fôlego e com os olhos vazios, Aidan fechou os olhos. Ele levantou uma mão trêmula. Já chega, ele rosnou, sua voz tremendo mais de orgulho do que de dor. Silêncio total. Até os telefones pararam de atender. O mundo parecia ter parado. Então ouviu-se um sussurro. Uma onda lenta e sutil que percorreu a sala. Ninguém entendeu direito o que tinha acabado de acontecer. Não foi uma briga. Foi uma lição de realidade, uma revelação, uma vibração ancestral que todos sentiram em suas entranhas. Marvin se levanta sem dizer uma palavra. Ele não estava se gabando. Ele não sorri. Ele se virou lentamente para encarar os alunos, muitos dos quais tinham olhos arregalados e mãos trêmulas. E só então ele falou. Sua voz era calma, profunda e comedida. Às vezes quem fica quieto simplesmente aprendeu a lutar quando se trata de uma questão de vida ou morte. Sem aparecer. Apenas sobrevivência. Ele calçou novamente as botas de segurança, pegou o esfregão, ainda encostado na parede, e saiu do quarto sem olhar para trás. O som de uma porta fechando foi ouvido no corredor, e no silêncio que ele deixou para trás, ninguém ousou falar. Na manhã seguinte, toda a vizinhança parecia estar falando sobre uma coisa, a briga inesperada entre Marvin Harris e Aidan Blake. O vídeo, filmado por um aluno em seu celular, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, ganhando visualizações rapidamente. Primeiro, o vídeo percorreu o bairro passando por cafés, cruzamentos e supermercados. Foi mostrado com admiração e espanto como um segredo precioso. Depois foi além de Pembroke. O vídeo foi publicado em fóruns de artes marciais, onde entusiastas discutiram a técnica e habilidade impressionantes do desconhecido. Especialistas elogiaram a suavidade, a precisão e a habilidade de Marvin. A hashtag #SilentJanitor rapidamente se tornou viral no Twitter, Instagram e TikTok, com milhares de pessoas compartilhando, comentando e torcendo pela batalha que desafiou todos os estereótipos. O adolescente curioso, intrigado com a história, decidiu descobrir mais. Digitou Marvin Harris em um mecanismo de busca. O que ele descobriu surpreendeu toda a comunidade. Longe de ser um simples trabalhador, Marvin Harris era na verdade um homem com um passado excepcional. Item: antigo sargento das Forças Especiais dos Estados Unidos, tendo servido vários anos em missões perigosas no exterior. Item: reconhecido especialista em combate corpo a corpo e combate artes marciais, aprimoradas as técnicas mais formidáveis. Item: prata medalhista do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu em 2006, atleta de elite. Item: professor voluntário nos centros de reinserção de menores em situações difíceis, transmitindo seus conhecimentos para ajudar os jovens. As pessoas encontram outro caminho. Item:
Tendo recebido lesão grave no joelho durante operações, ele teve que sair em aposentadoria precoce, mas decidiu retornar vida simples longe de todos atenção. O diretor do centro, ao saber dessa revelação, chamou Marvin ao seu escritório. Por que você nunca nos disse quem você era? Ele perguntou com uma mistura de curiosidade e admiração. Marvin deu de ombros lentamente, seu rosto impassível, mas seus olhos revelando profunda humildade. O que fiz no passado não define quem sou hoje. Não vim aqui para brilhar ou ser admirada. Estou aqui apenas para ajudar. Essas palavras continuaram ecoando na cabeça do diretor por muito tempo. A segunda-feira seguinte foi um novo dia na Hope Street. Uma multidão de estudantes esperava na entrada, ansiosos, conversadores e esperançosos. Quando Marvin chegou, os jovens se aproximaram timidamente, mas com energia renovada. Entregaram-lhe um kimono preto simples com as palavras Sensei Marvin bordadas discretamente no peito. Reinava um silêncio respeitoso. Gostaríamos que você nos ensinasse também, disse o adolescente, com a voz trêmula de entusiasmo. Não apenas lutar, para entender. Como você. Marvin, tocado por essa demonstração de confiança, abaixou a cabeça por um momento sem perder a compostura. Então, respirando fundo, ele assentiu. Ele nunca mais quis se tornar um mestre. Ele nunca almejara ser o centro das atenções. Mas às vezes o silêncio atrai verdadeiros discípulos. E desta vez decidiu que valia a pena romper o silêncio. Entrou na sala acompanhado por um murmúrio de admiração, pronto para transmitir não apenas a técnica, mas também a arte de viver.